Olá pessoal, boa tarde. Eu vou só verificar se nós estamos gravando de fato. Eu espero que sim. Sim, nós estamos gravando. Eu tenho todo esse cuidado para não ter que ficar repetindo as aulas porque eu não consegui gravar por algum problema técnico e assim por diante. Mas, como nós estamos gravando, vamos ao que interessa. Opa, o slide lá. Deixa eu verificar o que aconteceu aqui. É daqui que a gente começa. Só um minuto. Aqui. Na última aula, em uma das nossas últimas aulas, eu falei do momento linear do fóton. E o momento linear na física clássica é massa vezes aceleração. Então, o fóton não tem massa. Então, como ele pode ter momento? Mas, mesmo sendo uma partícula que não tem massa, o fóton tem sim momento e foi demonstrado por Albert Einstein. O momento é igual à energia que esse fóton tem. Essa energia vai depender da frequência desse fóton e sobre a velocidade maior que nós temos, que é a velocidade da luz, já que a luz é uma onda eletromagnética e nós conhecemos muito bem a velocidade dela no vácuo. Então, o momento linear para o fóton é igual à energia sobre a velocidade da luz. Nós vimos até aí. Vamos continuar. Eu disse para vocês que existe um acelerador de partícula e esse acelerador de partícula ele funciona normalmente e inclusive está instalado aqui no Brasil. O nome desse acelerador de partículas é chamado de Sirius, em homenagem a uma estrela próxima à nossa galáxia. Esse acelerador ele faz com que elétrons sejam acelerados. Nessa parte aqui que eu vou mostrar para vocês, estão me acompanhando com o mouse, eles são acelerados nessa parte aqui, e essas partes aqui que vocês veem são detectores, eles detectam nessas extremidades aqui se existe outra partícula e assim por diante. Então, esse laboratório ele também é chamatório síncrotron, porque ele usa justamente a radiação que o elétron emite quando ele se movimenta. Então, toda vez que um elétron está se movimentando, ele emite radiação. Da mesma forma que ele também absorve radiação. E esse processo de emitir radiação é chamado de síncrotron, tá? Eu acho que eu já mencionei isso para vocês. Então, esse laboratório ele deu tão certo que existe um projeto que vocês estão acompanhando comigo agora, existe um projeto de ampliação dessa estação experimental. Então, ela vai abrigar outras estações com outras vertentes de experimentos, cerca de 40 experimentos diferentes, então, que são chamadas linhas de luz, porque vão trabalhar com elétron, com emissão de luz, emissão de radiação e assim por diante. Então, é um projeto muito grande, é um projeto milionário, bilionário até, sem exageros, e ele está localizado justamente em Campinas, se eu não me engano.
em Campinas, na cidade de Campinas, em São Paulo. Então, existem muitos cientistas que estão trabalhando nessa estação e essa estação ela recebe periodicamente, antes do coronavírus, é claro, recebia periodicamente visitantes para conhecer de forma interna o funcionamento dessa estação. Meu sonho é levar vocês para conhecer a estação Sirius da melhor forma possível e ver o processo todo como os cientistas trabalham. Trocando de assunto, nós chegamos a falar desse cientista, de Broglie, eu chamo assim, tem outros cientistas que chamam de outra forma. Ele é francês, ele era um nobre francês e que ele fez uma graduação em História e o doutorado dele foi em Física. Então, uma lição de vida para levar para sempre: não menospreze a ciência do outro. Não menospreze o conhecimento que a outra pessoa traz consigo, porque às vezes você toma um susto. Então já pensou um historiador defendendo uma tese de física e ganha prêmio Nobel em física pela sua descoberta? É de quebrar o queixo, né? Eu acho que muitos físicos ficaram, puxa, eu que estudo física não consegui fazer isso, o cara que vem da história consegue? Consegue. Todo mundo tem capacidade de fazer muitas coisas e a gente não pode menosprezar o macaco que sobe muito bem em árvores e nem o peixe que nada muito bem nas águas. E querer fazer o macaco e nem fazer com que o macaco nade tão bem quanto o peixe. Então, cada um tem a sua habilidade e cada um usa as suas habilidades conforme queira. Então, voltando para o assunto, de Broglie, ele pensou o contrário do Planck, ao contrário do Einstein. Se a onda eletromagnética se comporta como partícula, que foi chamada de fóton pelo Einstein, então por que a matéria muito pequena, o elétron, por exemplo, não poderia se comportar como onda? E aí surgiu o termo onda de matéria, porque não tinha outra forma de chamar esse fenômeno a não ser onda de matéria. Tá? Então ele escreveu a mesma equação, percebam que é exatamente a mesma equação para o elétron. Então aqui nós temos momento do elétron é igual a H, que é a constante de Planck, sobre a frequência desse elétron. Até aqui tudo bem, é uma expressão muito simples, muito fácil de entender. Aqui, por mais que vocês estejam vendo uma série de ligações, você, meu Deus, o que é isso? Calma que é muito simples e é muito fácil. Primeiro, o modelo atômico de Bohr descrevia órbitas circulares de acordo com o nível energético que cada elétron possuía. Até aí tudo bem. Só que ao longo dos elementos ali que constituíam a tabela periódica da época, funcionava muito bem para alguns átomos, para alguns elementos químicos, mas não funcionavam tão bem para outros elementos químicos. Então existia alguma inconsistência, alguma coisa que estava faltando aí, e eles não conseguiram, Bohr não conseguiu resolver esse problema, então vem aí de Broglie tentar resolver essa questão. No caso, 2π sobre r é justamente a circunferência que o elétron executa, é igual a um número inteiro, que é um nível energético desse átomo,
vezes a frequência desse elétron melhor dizendo, tá? Um número atômico, um número n qualquer, vezes o lambda, que é a frequência desse elétron. Então, se eu pegar aquela fórmula do de Broglie, né, que ele diz que momento linear é igual a H sobre 2π, e eu fizer aqui o inverso, como aqui tem lambda, eu vou isolar o lambda dessa equação aqui, ó. Eu passo o P para cá e o H para lá, ou o contrário, tanto faz. Então, eu vou ter um momento linear aqui em função do comprimento de onda. Aí eu pego a fórmula que me restou, vai ficar H sobre momento, tá aqui, ó, H sobre momento. Eu venho e substituo o número inteiro está relacionado ao nível de energia sobre H, que é a constante de Planck, sobre o momento linear desse elétron. Ok, vamos organizar essa equaçãozinha aqui. Se eu pegar o momento linear e passar para lá, né, e passar o 2π para cá, opa, cadê meu mouse? Pegar o 2π e passar para cá, eu vou ter que H sobre 2π, tá bem aqui, ó, H sobre 2π nada mais é do que H cortado. H cortado é H sobre 2π, é uma forma compacta de se escrever essa constante. Isso aqui é uma constante, tá, gente? Então, fica R, que é o raio do centro até o elétron, vezes o momento linear desse elétron, é igual a N, que é um número relacionado ao nível energético, sobre vezes H cortado. Então, são equações bem simples, de fácil desenvolvimento. Mas o que acarreta essas equações? Então, para o Bohr, o elétron ele circulava perfeitamente aqui em torno do núcleo atômico. E aí vem de Broglie e diz que não, o elétron, então ele fica indo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, em torno do núcleo atômico. Então aqui nós temos R, que é a distância desse elétron para o centro, para o núcleo atômico, e se de fato, de acordo com de Broglie, o elétron se comporta como onda, se move ao redor do núcleo atômico como onda, então eu tenho um comprimento de onda. Esse comprimento de onda vai de uma crista a outra crista. Então, nós temos vários comprimentos de onda aqui. Então, o modelo de órbita do elétron que de Broglie propôs para esses elementos que o modelo químico do oscilatório e circular ao mesmo tempo em torno do núcleo atômico. Só que, quando de Broglie apresentou esse trabalho para os outros físicos, alguém perguntou, mas se o elétron se comporta dessa maneira oscilatória, funcionando como onda, em torno do núcleo atômico, então qual é a função que rege essa onda? É a onda do elétron. E outra, o elétron como onda, como é a característica dessa onda? Essa onda é tridimensional, é bidimensional? Qual é a onda dessa onda? Né? Então, essas questões de Broglie não sabia responder. Ele só sabia dizer que para aquelas equações conseguiam muito bem resolver o problema de alguns elementos químicos que não se encaixavam no modelo atômico de Bohr. Foi aí, então, que em 1929, de Broglie ele ganhou o Prêmio Nobel em Física, Nobel, como você queira chamar. Então, ele descobriu, de fato, a natureza ondulatória do elétron, ou melhor dizendo, que o elétron, que tem matéria e tem carga elétrica, pode se comportar como onda. Isso foi comprovado em 1927,
quando Davidson e Germer, que são o Germer Thomson é filho do J.J. Thomson, que eu falei para vocês em um vídeo anterior, eles ganharam o prêmio Nobel. O de Broglie, por descobrir essa natureza ondulatória do elétron, e o Davidson e Germer pela descoberta não experimental de que o elétron de fato se comportava como onda, porque o elétron apresentava em certas circunstâncias uma espécie de difração. Então, a difração era um fenômeno propriamente e exclusivamente das ondas eletromagnéticas ou da radiação. Então, se o elétron possui essa propriedade, então o elétron também pode ser considerado como um corpúsculo ali que se comporta também como onda, como radiação. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo. Espero não me delongar, fiz de tudo para não me delongar muito, porque ainda temos algumas coisas para ver. Sendo assim, eu espero que o vídeo tenha ficado bom e até o próximo vídeo.